Colossenses capítulo 3, versículos 18 ao 21, diz assim: Vós, mulheres, sede submissas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossas mulheres e não as trateis asperamente. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Tratar aqui desse assunto é muito interessante. E aqui há uma característica dessa carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, é em resposta a um discípulo chamado Epáfras. Ele queria de Paulo as respostas para alguns problemas na própria igreja. Alguns problemas ali, algumas confusões. E o que Paulo responde? Conserta a família. Então, eu queria tratar com você aqui alguns pontos, meu amigo, minha amiga telespectadora. O primeiro ponto aqui é o que o verso 18 nos diz e fala lá: mulheres, sejam submissas aos vossos próprios maridos. Falar de submissão nesses tempos aí, você viu que eles brigaram para ter uma mulher no comando do nosso país aí, o Michel Temer não tinha nomeado nenhuma mulher, nenhum negro. As mulheres, de fato, elas têm a sua competência. A questão que vai diferenciar não é ser mulher ou ser homem. O que precisamos é a competência. Agora, a submissão, ela veio se perdendo ao longo do tempo porque foi trazida para a mulher como uma forma pejorativa de subserviência. E aqui já começa o texto dizendo, mulheres sede submissas, para entender que esse é um privilégio para as mulheres. Temos falado aqui nas mais diversas entrevistas que fazemos aqui, que as mulheres hoje estão andando mais estressadas, estão morrendo mais cedo do que seria o habitual, as mulheres estão tendo mais ataques do coração do que o normal. Por isso, eu quero falar para você, querido telespectador, preste atenção, isso aqui é uma ordem, é algo que Deus estabelece para dar ordem, porque só Ele conhece as nossas naturezas, foi Ele quem nos criou, então por isso Ele está dizendo, mulher, se você fizer o que você tem que fazer, você vai viver bem, você vai ter tranquilidade. Agora, essa competição que a mulher vive com o homem, porque esse movimento feminista veio trazendo tudo isso, tira da mulher essa essência. Carol tem falado aqui das guerreiras, a mulher é uma guerreira, mas a mulher também, ela não precisa competir em níveis físicos, passar pelos estresses que o homem passa. Então, por isso, a ordem é essa. Você trabalha? Não estou falando que está errado trabalhar fora. Eu estou falando que você deve ser submissa ao seu marido. É um privilégio, é você conduzi-lo, você estar sob a missão dele, que é essa missão de amar você. É você abrir as portas, mostrar os caminhos que o seu marido deve passar e entrar para poder te amar. Agora, marido, a coisa fica feia também para a gente, quando aqui nos fala que dentro desse contexto é o amor do marido para a sua esposa. Maridos, amem as suas mulheres. Como nós temos nos esvaziado dos nossos papéis aí em termos de liderança dentro da casa, de desenvolvimento, de crescimento, essa questão do tato até mesmo dentro de casa, na criação dos filhos, temos sido aí a segunda instância nesta matéria. Isso nos desqualifica neste amor. O amor que o apóstolo Paulo aqui está nos falando não é o amor só esse romântico, é esse amor do cuidado, é o amor renúncia, é o amor sacrificial, onde você passa a assumir esse papel de ir para a sua casa para ser o protetor, de pensar na sua família como sendo o protetor, não mais um problema que a sua mulher tem que fazer, não mais uma figura que seus filhos olham e às vezes nem sabem quem é. Então, por isso, é o tempo do marido mostrar Cristo para dentro da sua casa. Uma dica para você, homem. Carol fala para você, mulher, então agora eu vou falar para você, homem. Nunca tenha vergonha de trazer Deus para dentro da sua casa. A gente pensar que o papel do homem é esse, é trazer o suprimento, trazer a provisão, mas também
ter esse relacionamento com o Senhor. Vimos que as mulheres são aquelas mais atentas a irem à igreja, a cuidarem da educação espiritual dos filhos. Cadê os homens? Então nós precisamos observar essa questão. Um outro momento para que a nossa casa seja a nossa vida, mas seja uma inspiração para os outros, é pensar que nós temos que observar aqui a obediência. Olha aqui que o texto 20 diz: vós filhos, obedecei a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. É isso, é justo ao Senhor. Mas quando que os nossos filhos serão obedientes? Quando nós formos obedientes. A ordem, ela começa de cima para baixo, não é de baixo para cima. Os seus filhos só serão obedientes a Deus se eles virem que você, papai e mamãe, são obedientes a Deus também. Os nossos filhos só amarão o Senhor se eles entenderem e perceberem que você também ama o Senhor. Os nossos filhos só terão prazer nas coisas de Deus, na casa de Deus, na igreja de Deus, se você tiver prazer na casa de Deus, nas coisas de Deus. Eles serão obedientes. Se não virem em você, papai, em você, mamãe, a insolência, a rebeldia, o maldizer. Se eles não virem isso, certamente eles cumprirão isso aqui e entenderão esse momento aqui, da obediência para eles. Agora, aqui também continue dizendo que vós, pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. O que é esse irritar? É não dar a disciplina que o filho precisa. Muitos pais não dão a disciplina que precisam aos filhos, e isso os irrita. Então, eles ficam desanimados. Desanimados para as coisas de Deus, por exemplo. Sabe por que muitos filhos não se aconselham com seus pais? Os pais, eles não querem se preparar para dar resposta àquilo que os filhos precisam. Sabe por que os filhos não se aconselham com os pais? Porque para os pais, o porquê não basta. Para os nossos filhos, porquê não? Não basta. Eles querem saber mais. E essa é a referência de Deus na vida deles. É você, papai, é você, mamãe. Por isso que quando esse vínculo familiar, ele se dissolve, isso é uma forma de irritar os nossos filhos, porque eles perdem a segurança. Então eles ficam desanimados de crescer, eles ficam desanimados para se desenvolverem, eles ficam desanimados para serem homens, ficam desanimados para serem mulheres, eles ficam desanimados para serem adultos, desanimados ao casamento, desanimados à paternidade, à maternidade. Por quê? Nós os irritamos quando não nos tornamos esse modelo, não nos esmeramos para ter esta relação gostosa e boa com eles. Então, para que essa casa, pelo título que eu dei aqui desta devocional, Minha Casa, Minha Vida, sua inspiração, esse é o chamado que o apóstolo Paulo fala. Conserta a sua família, coloca a sua vida na sua casa, e aí você vai ser uma inspiração para aqueles que estão do lado, aqueles que estão à volta. E eu não tenho dúvida, você vai ter muita alegria nesse jardim do Éden particular. Jardim do Éden significa lugar de prazer, lugar de delícias, lugar de deleite. Que a sua casa seja esse lugar de deleite, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, Carol Malta oficial. Glória a Deus, Serginho. Carol Malta estava aqui pertinho de mim o tempo todo. Estava aqui ouvindo, absorvendo. Vamos orar, né? Para que essa palavra venha ser real na nossa história. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, que é transformadora, é como um bálsamo do Senhor para a nossa história, para o nosso ser. Por isso nós te clamamos, nós te bendizemos. Oramos pela nossa casa, oramos pela nossa família. Deus, traz transformação na nossa história. Inclina o coração das esposas aos maridos, inclina o coração dos maridos às esposas, inclina o coração da família ao Senhor, inclina o coração dos pais aos filhos, inclina o coração dos filhos aos pais. Deus, nós te pedimos, tudo vem de Ti, precisamos de Ti, necessitamos de Ti. Não temos nada se não vier do Senhor. Deus, restaura os nossos lares, restaura as nossas casas,
restaura as nossas famílias para a glória do Teu santo nome. Pai, em nome de Jesus, entra com Tua provisão, entra com Tua cura, entra com a Tua restauração nos nossos lares, no nome de Jesus. Deus, eu oro ao Senhor por cada telespectador, telespectadora que nos assiste, pedindo que o Teu Santo Espírito venha derramar mais a Tua graça sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Nós te somos gratos, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.